O que é a cultura? Estamos sendo influenciados pela cultura ou estamos influenciando a cultura com o evangelho? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa. E é claro que se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós iniciamos o nosso programa com uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho te render graças por mais essa oportunidade de estar aqui para realizar mais esse programa com mais essa aula. Senhor, eu preciso que o Senhor ilumine a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam, Senhor, também compreender e juntos, Senhor, possamos colocar em prática. Que o Senhor nos dê uma aula, Pai querido, edificante, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então você pode ser um colaborador do canal divulgando o canal para outras pessoas. Você pode clicar, me desculpe, você pode clicar no link que tem aqui compartilhar e nesse link compartilhar você manda para sua rede social e na sua rede social, nesse caso, pode ser para o seu grupo, né, do WhatsApp, para os stories do Instagram, para o seu Facebook, e aí outras pessoas são alcançadas. Você também pode se inscrever, tá, no canal, pode ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e fazer o seu comentário. O que você está achando dessa aula e falar de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo. Então, antes de darmos prosseguimento, eu quero falar sobre o próximo trimestre, o que vamos estar estudando na revista CPAD Jovens. O tema é Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Inclusive, eu já tenho até aqui em mãos a revista, já estou com ela já, tá bom? Para começar a estudar, para preparar. Hoje ainda é a aula 12, mas eu já tenho que começar a preparar aí as lições do próximo trimestre. Então, que venha o próximo trimestre. E aí, nós temos aí o comentarista, que é o pastor Valmir Nascimento, e as lições são essas aí. Depois, se você quiser parar aí a tela, né, dar uma pausa no vídeo para você ver quais são as lições, fique à vontade. A lição de hoje, a lição de número 12, é a penúltima lição do trimestre, com o tema A Realidade do Evangelho na Cultura, e vai ser ministrada no dia 23 de junho de 2024. Texto principal: dos filhos de Zacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. 1 Crônicas 12, 32. A lição vai falar sobre ciência, então eles falam aqui de ciência, né? Destros na ciência dos tempos. Se nós mudássemos aqui, eu vou até colocar aqui na tela esse texto em outra versão, só para comparar, para você poder ter um entendimento melhor. 1 Crônicas, capítulo de número 12, versículo de número 32, só que eu quero colocar em outra versão para podermos fazer aí uma comparação nesse caso, tá bom? Então, vou colocar aqui para você, texto na tela. Vamos colocar na NA, dos filhos de Zacar que sabiam discernir o tempo. Então, fala de ciência ali, aqui discernir o tempo, para saber o que Israel devia fazer. Ou a NVT, que eu uso muito, da tribo de Zacar, 200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Então, vamos dar prosseguimento aí só para você poder ter entendido aí esse texto. Resumo da lição: o Evangelho nos ensina a interagir com a cultura de nossos dias sobre a perspectiva da palavra de Deus. Então nós precisamos entender que vamos interagir com a cultura, mas com a perspectiva, com o olhar na palavra de Deus. Não podemos ser influenciados, vamos influenciar. Texto bíblico:
Atos 19, versículo 11 a 20. Eu recomendo que seja lido esse texto. O comentarista da lição, ele nos fornece o seguinte, é o pastor Alexandre Coelho, tá? Objetivos da lição: mostrar a importância da cultura. Ele vai definir o que é cultura. Saber que o evangelho não é contra a ciência, muito bem, mas apesar do evangelho não ser contra a ciência, por viver a palavra de Deus, nós vivemos na contracultura, então não é contra a ciência, mas tem uma contracultura, ou seja, temos hábitos diferentes daquilo que o mundo tem, e ressaltar o poder transformador do evangelho em todas as culturas. Introdução. Quando se fala a respeito do evangelho e o seu alcance, é preciso se observar as transformações que ele gera nas culturas aonde chega. O evangelho, quando a palavra de Deus chega em algum lugar, há transformação ou não há? Há mudança ou não há? Tá? Na história da humanidade, percebe-se que muitos países passaram por grandes transformações sociais positivas quando o evangelho chegou em suas terras. Famílias foram valorizadas, as mulheres respeitadas, porque as mulheres eram tidas como um objeto. Na casa de seu pai, elas eram propriedade do pai. Na casa do marido, ela era propriedade do marido. Estamos falando de uma época passada, tá? É claro que existem países, infelizmente, hoje ainda, que as mulheres são tratadas dessa forma. Crianças educadas, pois não se ligava para a educação das crianças, e pessoas tiveram um rumo em suas vidas. Nesta lição, veremos a importância que o evangelho tem para a cultura de nossos dias, independente do lugar em que ele se encontre. Não importa onde o evangelho chegue, se é o evangelho de Cristo, há transformação. Tópico 1. A importância da cultura. Tá? Aqui nós temos alguns pontos que vamos tratar. O que é cultura? Número 2, vamos falar da cultura no Antigo Testamento. E número 3, a cultura no Novo Testamento. Então é desses pontos que vamos estar abordando durante este tópico. Podemos também, para você poder compreender, falar o seguinte: entender a cultura de um povo nos leva a compreender seu comportamento. Porque já que nós estamos estudando essa temática, nesse primeiro ponto logo, eu estou dando essa definição, que é a realidade bíblica do evangelho na cultura, é o tema. Então entenda isso aqui, ó. Entender a cultura de um povo nos leva a compreender seu comportamento. É por isso que, ao interpretar a Bíblia, devemos levar em consideração os aspectos históricos e culturais para entender a passagem de acordo com o modo de vida daquela época, para só então extrair as lições para os nossos dias. Porque é muito comum as pessoas lerem a Bíblia e aplicar logo, e não entender naquele tempo o que aquilo significava. Então nós primeiro precisamos entender o que significava naquele tempo, para só depois trazer uma aplicação para os nossos dias. Porque às vezes naquele tempo tinha um significado, aquilo que estava acontecendo, o porquê daquilo, era diferente dos nossos dias. E se nós não tivermos cuidado em investigar isso, nós podemos fazer uma aplicação totalmente errada, totalmente errônea. Então temos que levar isso em consideração. Número 1, o que é a cultura? Vamos lá. O termo cultura é amplo, então aqui ele vai fazer uma definição do que é cultura de uma forma mais resumida, porque ele é muito amplo. Ele engloba assuntos como a arte, então dentro do que chamamos cultura, está dentro da cultura o seguinte: arte, conhecimento científico, a língua, né, o nosso idioma nesse caso, as tradições de um povo, que eles seguem, que eles continuam fazendo, que vai passando de pai para filho, tá? Isso aqui tá dentro da área da cultura. Todo grupo social tem sua própria cultura. É por isso que quando há uma missão transcultural, ou seja, por que chamamos de missão transcultural? Porque nós saímos de uma cultura e vamos evangelizar numa cultura diferente. Então, se você sai do Brasil para evangelizar na África, há uma cultura lá diferente. E o missionário ou a missionária, ela tem que estudar a cultura local para ela poder saber como se comportar, ou ele saber como se comportar. Porque se eles não souberem como se comportar, eles podem ofender as pessoas. Então há uma necessidade de se estudar, de se inteirar de como funciona lá, para que não tenha nenhuma atitude que seja ofensiva para aquelas pessoas, para aquele povo.
Porque às vezes alguma coisa que nós estamos acostumados a fazer na nossa cultura, para eles é algo totalmente inadmissível. E nós podemos afrontá-los com isso, nós podemos ofendê-lo. Então nós precisamos conhecer a cultura. Então a cultura é algo muito importante de se conhecer, para não termos problema com isso. Por isso que todo grupo social tem sua própria cultura. Quem vai evangelizar em outra cultura tem que conhecer os hábitos daquele povo. Às vezes não precisa de muito, não. Eu estou no Rio de Janeiro. Se eu sair para o Nordeste, para determinados locais, existem a cultura lá tem coisas que é diferente. Por exemplo, a comida do local, da região, é diferente do Rio de Janeiro. Então, eu preciso conhecer para saber. Aí, às vezes, a pessoa não conhece e aí ela tem algumas coisas que ela chega e fala assim, ué, mas não se inteirou. Então, nós precisamos se inteirar que existem coisas diferentes até mesmo dentro do Brasil. A comida, ó, tá aí, ó. Comida. Tem pratos aí no Nordeste, que, por exemplo, eu não conheço. Eu desconheço. Como também o nordestino, quando vem para o Rio de Janeiro, ele estranha. Por quê? Porque a nossa comida, o nosso cardápio é totalmente diferente do deles, tá? A forma de se vestir. Você vai para a África, eles têm uma forma de vestir, eles gostam de vestir roupas coloridas. Talvez para muitos, em outros lugares, isso é extravagante, isso é estranho. Mas é eles, né? Eles são um povo que gosta de dançar. E não é essa dança sensual. Aqui é uma coisa interessante. O culto africano é diferente do culto brasileiro. Durante o momento que eles estão prestando culto, eles estão movimentando o corpo de um lado para o outro. Isso é pecado? Só que nós não temos essa cultura, mas eles têm. Então eu não posso taxar isso e falar, é pecado, olha aí. Isso é uma coisa... Por que a gente fala isso? Desconhecimento. É algo cultural. Lá é normal. Isso não tem nada a ver com idolatria, com adoração de outros deuses. É a forma deles adorarem a Deus. Então eles adoram a Deus se movimentando de um lado para o outro, como se estivesse dançando, batendo palma. Tem lugares, nós sabemos, algumas igrejas tradicionais não aceitam que bata palma. Eu não vou entrar nesse quesito, mas eles louvam a Deus batendo palma. É pecado? Não. Só que existem igrejas que não têm esse costume. Não tem essa cultura, se é que podemos falar assim, porque eu prefiro usar a palavra costume nesse caso. Use costumes. Não tem. Então nós precisamos respeitar, porque aqui não está no campo de errado, de certo ou errado, pecado, né? A comida, a forma de se vestir, de trabalhar, de falar. A fala do carioca é diferente da fala do nordestino, que é diferente da fala de quem mora no sul. A maneira como interage com o ambiente e entre si são componentes da cultura. Então, tudo isso que nós falamos aqui tem a ver com a cultura, a arte, conhecimento científico, o idioma, a tradição, comida, vestimenta, trabalho, maneira como interage com o ambiente. Tudo isso tem a ver com cultura. Em geral, ela é repassada dos mais velhos para os mais novos no lar. Então, o ambiente de se passar a cultura era dentro de casa. E aí os mais velhos ensinando os mais novos. No trabalho, na escola, por meio da literatura, da música e outras manifestações sociais. Aí começa o problema. Porque nós estamos sendo bombardeados com ideologias que são contrárias ao que a palavra de Deus ensina. E tudo isso como se fosse uma forma de cultura. Que é cultura, só que é uma cultura distorcida da palavra de Deus. E aí eu pergunto a você, eu posso aceitar isso? Não. Você pode aceitar isso? Não. O jovem precisa aprender sobre isso, porque senão alguém vai falar assim, não, é cultura, é arte. Vai ter um tópico que nós vamos tratar disso. É arte, mas vai contra a palavra de Deus. Agora existe a arte que não vai contra a palavra de Deus, certo? As formas de aquisição da cultura são variadas. E se ela não for preservada, será esquecida. Aqui é interessante. Um povo pode perder sua cultura. Por isso, Deus orientou o povo de Israel a ensinar os seus filhos a sua lei para que eles não a esquecessem. Então, como Israel era um povo separado de Deus, era uma nação, era um país, tá tudo englobado. Isso aqui que é importante eu mostrar para vocês. Vamos fazer a comparação com o Brasil? Você entende o Brasil como uma nação que é. É um país. Israel também era um país.
Então Israel tinha, o Brasil tem sua Constituição, Israel também tinha suas leis, e a palavra de Deus era aquilo que regia, o Pentateuco, era a lei de Israel, era a Constituição de Israel, os 5 livros de Moisés, principalmente. Muito bem, temos todo o Antigo Testamento, mas os 5 livros de Moisés era a lei, era aquilo que deveria ser obedecido e feito nesse caso. Tá, então nós temos Israel. Aí, o que acontece? Israel não podia deixar com que a cultura ao seu redor, dos povos vizinhos, viesse interferir na sua forma de vida. Então, como Israel era um país, aqui o comentarista trata disso falando no meio da cultura, porque a cultura do povo de Israel tinha a ver com a palavra de Deus. Só que nós não moramos num país onde o país inteiro serve a Deus. Então nós temos uma cultura que é contra aquilo que a palavra de Deus ensina em muitos aspectos. Só que aqui eles tinham a palavra de Deus e nós também temos a palavra de Deus. Então eles eram ensinados a palavra de Deus. Em meio a ser ensinado a palavra de Deus, eles preservavam o que Deus queria e a cultura era uma cultura agradável. Porque a cultura não fugia daquilo que a palavra ensina. Só que nós não moramos num país onde todo o povo se rende ao Senhor. Então a cultura, ela não segue o que a Bíblia ensina, certo? O ensino da palavra de Deus é fundamental porque, por um lado, nos ajuda a evitar a absorção de comportamentos opostos a ela. E Israel também se protegia, porque os povos vizinhos tinham outro comportamento, então Israel se protegia. E, por outro lado, nos capacita a influenciar positivamente a vida das pessoas ao nosso redor. Então nós somos protegidos de não andar como eles, mas somos ao mesmo tempo uma referência para eles andarem como nós andamos. A cultura e a língua de um povo podem sofrer modificações com o passar do tempo, tá? As culturas podem ir mudando. Tomemos, por exemplo, a nossa língua. Aí ele vai mostrar a nossa língua como um exemplo de mudança. Ela recebeu e recebe termos em inglês e de outras línguas que são incorporados ao nosso vocabulário e usados geralmente pelas gerações mais novas, os jovens. Veja bem, aqui existe o perigo de perdermos a nossa identidade em relação ao nosso modo de falar. Isso é um perigo. Porque se tem o inglês, tem o português, tem o alemão, tem o japonês, tem o chinês. Então nós temos que ter cuidado porque conforme nós vamos trazendo palavras de outra língua, nós vamos acabando esquecendo do nosso próprio vocabulário. E com o passar do tempo, isso pode aumentar de tal maneira que nós perdemos a identidade. Apenas porque achamos chique determinadas expressões estrangeiras e substituímos nossas expressões por elas. Então as pessoas acham bonito, acham chique, acham elegante. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui. Job. O que é job? É trabalho. Então, se eu estou no Brasil, por que eu vou falar job? Eu vou falar trabalho. Se eu estou no Brasil, por que eu vou falar background? Eu vou falar fundo de imagem, fundo de tela. Mas nós achamos chique. Nós achamos que é bonito. Nós achamos que é elegante. E com isso nós vamos desconstruindo a nossa língua. Aí, break. Vamos dar um break. Vamos dar uma pausa. Briefing é a base do projeto, né? Você contrata alguém para fazer um serviço e aí ele vai precisar desenvolver um briefing. Business, o que é isso? Negócio, né? Corporativo, empresa. CEO, o que é o CEO? CEO é o presidente ou o diretor da empresa. Só que nós gostamos desses termos, tá? Insight. Tive insight. O que é isso? Uma ideia. Tive uma ideia. Não é mais simples. Mailing. O que é mailing? Lista de contato. Meeting. O que é meeting? Reunião. E network, que tá na moda. Você fala, eu vou fazer um network. Rede de contato a nível de trabalho. Então, tudo isso que eu mostrei aqui para vocês vai ajudando e vai contribuindo para deixarmos de lado a nossa língua. E aí começamos a mudar a nossa língua para uma língua que não é a nossa língua. E aí nós vamos perdendo algumas referências. Mas tem pessoas que acham que isso não tem nenhum problema. Só que vai olhar lá nos Estados Unidos para ver se eles vão usar, aí vamos voltar aqui, se eles vão usar trabalho, fundo de imagem, dar uma pausa, base de um projeto,
o negócio propriamente dito, presidente ou diretor da empresa, eles não vão usar os nossos termos, mas nós queremos usar o deles. Porque nós achamos que eles são melhores do que o nosso. Então nós perdemos a nossa identidade. E isso é muito ruim. Porque com o passar do tempo, vai ficando esquecido. E aí vem outras gerações e quando vê que não, muita coisa desapareceu no meio do caminho. 2. A cultura do Antigo Testamento. Então nós já definimos o que é cultura. Vimos que a cultura pode ganhar elementos, pode perder elementos. Não se trata aqui, quando eu falei de usar palavras do inglês, como o comentarista citou, que seja pecado, mas isso vai enfraquecendo a nossa língua. Isso é fato, tá? O ambiente em que o Antigo Testamento foi escrito tinha a cultura voltada em boa parte para a criação de animais e o cultivo e a colheita de grãos, na parte do trabalho. Então o Antigo Testamento foi escrito numa época assim. Eles cuidavam de animais, eles cultivavam e colhiam grãos. Inclusive, a questão, olha só, a hora de... Já que eles precisavam trabalhar com cuidado de animais e com a terra, eles não tinham como trabalhar à noite. Então não havia trabalho noturno nesse sentido, tá? De forma geral, tá? Por quê? Porque a noite é noite, então não tinha. Eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Aí alguém vai dizer, mas com a tecnologia que nós temos hoje, pode ser feito trabalho na terra à noite, cuidar de animais à noite. Tá, mas a grande questão é, nós estamos modificando aquilo que Deus fez. Porque Deus fez o dia para nós trabalharmos e a noite para nós dormirmos. Então a vida moderna trouxe inversões que está cobrando na nossa própria saúde. E aí tem pessoas com vários distúrbios, certo? Com vários problemas emocionais. Por quê? Porque está enfrentando uma jornada, uma carga horária além do que o seu corpo aguenta, em momentos que o seu organismo está dormindo muito pouco. Então Deus nos fez para dormir à noite e viver durante o dia. E aí nós estamos, às vezes nós não respeitamos isso. Vai dormir meia-noite para levantar 4 da manhã. Vai dormir meia-noite para levantar 3 da manhã. Vai dormir 1 da manhã para levantar 5 da manhã, dormiu 4 horas. E aí aparece que não é nada. Mas você faz isso 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas. Daqui a pouco seu corpo físico tá fraco, ele tá cansado, ele tá esgotado. Sabe onde isso reflete? Na sua vida espiritual. Porque se você tiver com o corpo físico debilitado, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ler Bíblia, você não tem vontade de ir pro templo. E alguém pode achar, a princípio, que isso é uma fraqueza espiritual, você também. Mas não é fraqueza espiritual, é que você precisa descansar. Seu corpo precisa de descanso. O meu corpo também precisa de descanso. Porque se eu não descansar, eu não vou ter ali realmente ânimo. Então, às vezes, não é uma questão espiritual a princípio. Agora, se eu continuar nessa marcha e continuar sem orar, sem jejuar, sem ler Bíblia, eu vou enfraquecer espiritual. Mas, a princípio, não é fraqueza espiritual. Pode não ser. Pode não ser. Há uma possibilidade de não ser. Então, a gente não pode confundir as coisas. Então, às vezes, por causa dessa vida totalmente desregrada, está sendo comprometido. É uma cultura que está aí totalmente fora do padrão. Eu, quando eu era criança, quando eu era pequeno, a nossa mãe nos colocava para dormir por volta de 8 da noite, 8h30, 9 horas, no máximo, a gente já estava deitado. Hoje nós estamos vendo os filhos aí deitando 1 da manhã, 2 da manhã junto com os pais. O que você espera dessa criança quando crescer? O que você espera desse jovem quando crescer? Vão ter problemas de nervos, vão ter vários tipos, vão desenvolver várias patologias, porque não há respeito, não tira o rosto do celular, é o dia todo rolando tela de celular. Aonde que vai chegar? A pior coisa que uma pessoa pode fazer é ficar rolando tela de celular o dia inteiro, boa parte do dia. Mas eu tô me entretendo, tá se entretendo, tá acabando com a tua vida. Por quê? Porque isso não vai levar você a lugar nenhum, você nunca vai conquistar nada, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai conseguir nada desse jeito. Você tem que ter um propósito, um objetivo de vida. Não há nenhum problema de você ter uma rede social, não há nenhum problema de você ter um telefone. Mas até isso nós temos que ter cuidado, porque na cultura passada, no tempo passado, não existia isso. E isso está fazendo mais mal do que bem para muita gente. Você sabia disso? A tecnologia está adoecendo muitas pessoas porque a maior parte de nós não sabemos como usar isso.
Então, eles trabalhavam com isso. Então, eles descansavam na hora certa. Ia dormir, às vezes, 7 horas da noite. Porque para eles, a noite é para dormir. Só que quando era 4 da manhã, 5 da manhã, já estavam dispostos. Mas tinham dormido as horas necessárias. A família era responsável pela educação dos filhos e pela passagem das tradições familiares e nacionais. Ou seja, a família ensinava as leis de Deus, o sacerdote ensinava as leis para a família, para os cabeças, né, o pai, né, e aí ele ensinava para a mãe, para a mulher, e assim eles ensinavam seus filhos. E por iniciá-los na fé, que caracterizava o povo de Deus e o seu concerto com o eterno. Então eles aprendiam a palavra de Deus e replicavam ela dentro de casa, do lar. Quantos lares não tem isso mais? Quanto não se ensina da palavra? Quanto não se aceita falar da Bíblia dentro de casa? Bíblia é só no templo. Não, a vida cristã é no templo, é em casa, na escola, na faculdade, no trabalho. Você continua sendo cristão. Você não vai estar lendo a Bíblia nesses locais porque você tem afazeres, coisas para fazer. Mas a vida cristã continua do mesmo jeito. No aspecto do trabalho, havia casos em que a escravidão era corrente. Tinha ainda naquele tempo isso. Mas também havia empregados remunerados, que não eram escravos, pessoas livres que trabalhavam e recebiam salários. Em seus primórdios, os hebreus foram vítimas de uma cultura de escravidão. Lembra do Egito? Mas pelo poder de Deus saíram para uma cultura de liberdade na terra, que Deus prometeu que daria a Abraão. Então primeiro eles eram escravos e depois se tornaram livres. Agora a coisa pior que tem são pessoas que são livres, estão soltos, mas são escravos dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. Na cultura israelita, a família era patriarcal. O que é isso? O governo da família era a vontade individual do patriarca, ou seja, o cabeça da família, que era o pai. E os pais, para evitar dificuldade de relacionamentos, tinham participação muito ativa na escolha dos cônjuges para seus filhos. Não é igual no Ocidente, onde você escolhe com quem quer casar. Quem escolhia era seu pai. Seu pai é que escolhia, negociava. Tem muitos países ainda na atualidade que negociam o casamento dos filhos, da filha. Principalmente as meninas, as mulheres. Às vezes já é dada como pretendente. Às vezes tem país aí com 12, 13 anos já está separada, 10 anos. Fala que absurdo, eu sei. Pela lei do Brasil, sim, mas na lei deles, não. E eu não estou dizendo aqui que isso é certo, eu só estou mostrando que lá a lei é diferente. Então ela já está prometida. E não tem para onde sair. E o casamento não é um casamento envolto de romantismo no início. Ah, porque eu tô amando, não tem isso. Casou e depois vai aprender a amar. E é assim que funciona. E na Bíblia nós vemos isso também. Foi buscar uma esposa para Isaac, e vai falar aqui. Quando Isaac recebe a esposa, é claro que Rebeca nunca tinha visto ele. Como é que ele vai dizer que eles casaram por amor? Se amando. Mas eles aprenderam a se amar com o tempo, certo? Era diferente, é uma cultura diferente. Observe que Abraão, até porque amor não é sentimento, amor é decisão. Não tem a ver com sentimento, tem a ver com decisão. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus decidiu amar, e ele ama, tá? Então no casamento alguém diz assim, o amor acabou, porque você decidiu que o amor termina. Você vai deixando o amor ir, você tá decidindo não querer mais amar. Mas amor é uma decisão, igual perdão. Perdão é uma decisão. Ah, eu não tô sentindo desejo de perdoar. Não é desejo, é mandamento. Você tem que perdoar e ponto final. Querendo ou não querendo, ou você perdoa, Deus não te perdoa. Tá na Bíblia. Mateus 6. Já leu Mateus 6 todo? É só você ler, você vai ver lá. Tadinho, se você não perdoar, eu também não te perdoo. E Deus é o exemplo de perdão. Deus é o exemplo de amor. Então, olha que coisa. Nós não temos pra onde sair. Se quiser servir a Deus e nós irmos para o céu, nós precisamos viver de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Ou nós vivemos e nos adequamos ao que a palavra ensina, ou infelizmente nós vamos estar fora. Certo? E eu creio que você não quer estar fora, né? Observe que Abraão fez o seu servo mais velho da sua casa jurar que não tomaria a mulher das filhas dos cananeus para seu filho. Tá aqui, eu acabei de falar isso. Então ele pega o seu servo, que estava ali com ele, que tinha mais tempo servindo, e fala, vai buscar uma esposa para o meu filho. Seu filho deveria se casar com alguém da sua parentela. A fé era passada dos pais para os filhos, e a participação nos cultos fortalecia a tradição entre as gerações. Como assim, pastor? A fé era passada dos pais para os filhos? Os pais ensinavam a fé em Deus para os filhos. Eles tinham esse dever.
Deus mandou fazer isso. Deuteronômio capítulo 6, a partir do 6. As nações mantinham relações comerciais umas com as outras e possuíam exércitos para se defender, ou contratavam de outras nações para auxiliar nas guerras que eram travadas. Era comum. Ou eles tinham um exército, Israel tinha o seu exército, ou se fiava no exército de uma outra nação, fazia aliança para poder se defender contra quem vinha contra eles. 3. A cultura no Novo Testamento, como era? Você já viu no Antigo Testamento. Parte de criação de animais, agricultura, como o casamento era feito, como as guerras eram feitas. Vamos lá. A cultura dominante era romana entre os países em que o evangelho chegou inicialmente. Então, quando começa ali o evangelho, né, a palavra de Deus, no Novo Testamento, a ser narrada, quem está no império ali é o Império Romano. Os romanos dominavam militar e administrativamente o mundo conhecido. Hoje, cada país tem aí, cada lugar, né, cada nação tem seu presidente, ou o rei, o primeiro-ministro, enfim, cada lugar tem alguém que está liderando. Só que naquele tempo era um império inteiro. Então não estava dividido entre nações, não eram nações que haviam. Haviam cidades que estavam ali como representantes do império, mas era um único império. Sua perspectiva do Império Romano era que o império proporcionaria segurança nas relações entre os países, impondo uma paz obrigatória. Então, ainda que pudesse chamar de país, mas estavam todos eles sujeitos ao Império Romano. Todos eles eram dominados pelo Império Romano. Então, digamos, tem o Brasil, sujeito. Estados Unidos, sujeito. Argentina, sujeito. Chile, sujeito. México, sujeito. Itália, sujeito. França, sujeito. Tudo estava sujeito ao Império Romano. É algo mais ou menos como vai ser quando o anticristo estiver dominando. Todos esses países vão estar subordinados a ele. Eles costumavam preservar a religião dos povos dominados. O Império Romano, ele não tirava, ele não obrigava a deixar de adorar quem eles queriam adorar, desde que esses concordassem em prestar culto também a César. É por isso que entre os judeus havia muita rebelião contra o Império, porque eles não adoravam a César. E aí houve lá uma forma de parar de perseguir os judeus e deixar eles quietos. Porque toda vez tinha tumulto, que o judeu não ia adorar César coisa nenhuma. Então, tô falando dos judeus, tá? Não tô falando dos cristãos aqui, nesse momento. Aí o que acontecia? Eles deixaram eles quietos, em paz. Você vai estudar a história, você vai ver isso. Os gregos foram dominados pelos romanos. Ou seja, havia o Império Grego, depois vieram os romanos e dominaram os gregos. Como havia o Império Babilônico, assírio, aí veio a Babilônia e dominou a Síria. Aí depois da Babilônia veio o Império Medo-Persa e domina a Babilônia. E assim sucessivamente, até chegar ao Império Romano. Os gregos foram dominados pelos romanos, mas a sua cultura quanto aos aspectos filosóficos e a língua grega foram absorvidos pelos dominadores. Então os romanos mantiveram na sua cultura elementos da cultura grega, que era a filosofia. Mantiveram também a língua grega. Era falado grego também no tempo do Império Romano. Tinha um latim, mas o grego também predominava. O Novo Testamento foi escrito em grego. Herança cultural que pendurou por séculos. E é interessante que havia o grego simples e havia um grego também mais polido. Também, tá? Mas o grego que foi escrito, as escrituras, foi um grego mais simples, koiné, né? O koioné. Os hebreus nos dias de Jesus estavam sob o domínio romano. Contudo, tinham liberdade de realizar seus cultos e pagavam tributos a César. Então, os hebreus, nesse tempo, eles tinham liberdade. Realizavam cultos a Deus e pagavam tributos a César. Estavam debaixo de um império, um domínio. Mesmo diante de uma cultura dominante com aspectos totalmente pagãos, a Igreja de Cristo marchou, isso no Novo Testamento, na contracultura para cumprir sua missão. Ou seja, a cultura ensina coisas que vão contra a Bíblia, então nós estamos indo contra a cultura. Então, nos dias de hoje, nós vivemos na contracultura. Há muitas coisas que nós não podemos absorver, não podemos viver, e os cristãos têm que ter cuidado.
Se nós não tivermos o entendimento, está estudando a palavra de Deus diariamente, é por isso aqui no canal, que desde o início de 2024, preste atenção no que eu vou dizer aqui, desde o início de 2024 nós estamos lendo a palavra de Deus. Nos primeiros 90 dias de 2024, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de março, nós lemos o Novo Testamento inteiro, em 90 dias. E ainda lemos em ordem cronológica. O que é isso, pastor? Ordem cronológica. Nós lemos simultaneamente as passagens que tinham nos 3 evangelhos, ou nos 4, ficava em ordem. Nós não líamos primeiro Mateus inteiro, para depois ler Marcos todo, para depois ler Lucas todo, para depois ler João. Não. Se tem a passagem da mulher do fluxo de sangue em Mateus e também tem em Marcos e também tinha em Lucas, era simultânea a leitura. Isso é ler em ordem cronológica. Aí, quando foi em abril, nós lemos os profetas menores, os 12 profetas menores. Lemos tudo, em 29 dias. Aí, a partir do dia 30 de abril de 2024 até o dia 31 de maio de 2024, nós lemos Provérbios. E Provérbios foi uma leitura bíblica comentada. Tá gravada no canal. Tem uma playlist que eu vou deixar no final dessa aula de hoje. Você pode... não entendo Provérbios. Todos os versículos foram explicados. Eu ia lendo, explicando. Uma explicação mais resumida, mas lendo, explicando. Lendo, explicando. Todos os versículos e todos os capítulos. E ainda com um vídeo de introdução. E agora, começamos a partir do mês de junho de 2024, a leitura de Gênesis. Vamos ler o livro de Gênesis inteiro durante o mês de junho. Não é uma leitura corrida, acelerada. É uma leitura onde você pode ler, ou é um capítulo ou 2 por dia. Muitas vezes vai ser 2, outras vezes vai ser 1. Mas as pessoas querem ler a Bíblia? Querem estudar a Bíblia? Tá aqui um incentivo no canal para aprender, mas a gente quer isso. Então a gente não vai andar na contracultura. A gente vai vendo coisa legalzinha no celular e aí vai querer fazer. Vou fazer, acho legal. É legal, mas é contra o que a palavra de Deus ensina. Não é você passa pelos filtros. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Pergunta se o que você está fazendo não pode ser dito que é para a glória de Deus. Pergunta se o que você vai fazer pode ser dito que é em nome de Jesus. Pergunta se o que você vai fazer pode dizer que edifica a sua vida. Ou vai edificar quem está assistindo. Não tá? Então não faz. Que é contra aquilo que Deus ensina. Por isso, diante das incertezas do tempo presente e dos ataques às doutrinas bíblicas, torna-se indispensável que o crente cultive uma profunda convicção cristã. Como é que eu vou ter uma profunda convicção cristã se eu não estudo a Bíblia? A única forma de eu entender a lei de Deus é estudando a palavra. Se eu não estudar a palavra... Pastor, sabe por que eu não leio a Bíblia? Porque eu não entendo. Tá bom, então aqui está a solução do seu problema. Curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. Eu ensino as etapas do estudo bíblico. Eu ensino métodos de estudo bíblico, como estudar um tema, como estudar uma doutrina, como estudar a vida de um personagem e outros métodos eu ensino aqui. Pastor, mas acontece que esse curso não é gratuito. Não, tem vários vídeos aqui, mais de 600 no canal. Você pode aprender a palavra de Deus gratuitamente. A leitura de Provérbios, 31 capítulos, na verdade, 31 capítulos com 33 vídeos gravados. Um da introdução e o capítulo 31 está dividido em 2 partes. A parte da mulher virtuosa eu expliquei mais a fundo. Mas esse curso aqui é um curso que você abre mão de 2 lanchezinhos na rua e você já consegue comprar esse curso. 20 horas de curso, mais um módulo grátis, aonde eu dou para você informações, o aplicativo da Bíblia do celular, Bíblia no celular, que eu disponibilizo nesse curso como módulo grátis, ele é gratuito, eu não estou vendendo ele, mas eu estou ensinando como usar ele. E isso vai te ajudar, porque tem comentário bíblico no aplicativo, tem dicionário, e eu te ensino como você chegar à conclusão de um texto por essa ferramenta. E a pergunta é, tem gente que pode adquirir o curso, mas isso aqui, alguém olha e diz... Aí talvez você que esteja me assistindo fale assim, pastor, mas é claro, o senhor quer vender curso. Tá bom, se é isso que você pensa, o que eu vou fazer? Quando esse curso foi lançado, sabe qual era a minha palavra para quando eu estava falando sobre esse curso? Se era para comprar, para não fazer, não compre. Porque tem gente que adora fazer, acumula curso. Eu tenho vários cursos comprados, não assistiu nenhum, então não compre. Foi isso que eu dizia.
Então, se meu problema fosse vender curso, eu ia mostrar esse curso aqui muito mais vezes durante a aula. E geralmente eu mostro uma vez ou duas, no máximo, que encaixa com o que eu tô falando. Então, se você não consegue entender, tá aí uma oportunidade para você. O link tá na descrição. Não cabe ao salvo esmorecer em meio à tribulação, mas prosseguir confiantes pelo prêmio da soberana vocação. Tem aí os textos. Precisamos ter convicção espiritual, moral e social. Como vamos ter convicção espiritual, moral e social sem estudar a Bíblia? Tópico 2. O Evangelho e a ciência. Aqui nós vamos falar sobre a ciência nos tempos antigos, como ela era, a ciência em nossos dias, ou seja, na modernidade, e a ciência e a Bíblia. Qual relação tem a ciência e a Bíblia? Então vamos lá. A ciência nos tempos antigos. Os homens não eram ignorantes, não eram. E as grandes construções que ultrapassam séculos, como as pirâmides do Egito, imagina como é que eles criaram aquilo. Então eles não eram ignorantes. E grandes obras literárias são amostras de que eles sabiam como aplicar a matemática e usar a escrita de uma forma que pendurou. Já lá atrás eles já mostravam isso, essas habilidades. Os conhecimentos a respeito da engenharia, medicina e educação não surgiram no século XXI. Quando Cristo diz para a igreja de Laodiceia, aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, tá? Colírio para ungir teus olhos, segundo dizem os historiadores, havia na cidade de Laodiceia um local muito famoso aonde produzia um colírio. Havia tipo um hospital que trabalhava com essa área, tinha como especialidade a parte dos olhos, das vistas. Então já naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, a construção das pirâmides perfeitas. Séculos se passaram e elas estão de pé. Fala pra mim, como isso é possível? Fala pra mim. O Templo de Salomão foi construído em 7 anos. Tá aí, 1 Reis 6:38. E durou 410 anos. Poderia durar mais, mas foi destruído. Quando Nabucodonosor destruiu por causa da rebeldia do povo de Deus. Deus disse, se vocês ficarem rebeldes, eu vou permitir essa terra ser invadida e eu vou tomar a terra de vocês. A terra é minha, eu dou pra quem eu quiser. Vou deixar os babilônios por um tempo nessa terra para vocês aprenderem. A terra ficou totalmente destruída. Você vai ver isso no livro de Neemias, de Esdras, aonde Neemias volta para reconstruir muros. Zorobabel volta para poder reconstruir o templo. E Esdras volta para ensinar a lei do Senhor. Primeiro Zorobabel, depois Esdras, depois Neemias. Desobediência. Por mais que em nossos dias tenhamos aperfeiçoado os processos, houve, claro, aperfeiçoamento e muitos aperfeiçoamentos. Essas melhorias ocorreram com base em algo que já existia. Ou seja, já pegamos as coisas em andamento, aperfeiçoamos. Deus, portanto, dotou os homens com inteligência para que fizessem grandes feitos. Quando eu cheguei aqui no canal, eu tenho esse canal desde 2011. Mas quando eu comecei a publicar lições aqui no ano de 2020, abril de 2020, o canal completou 4 anos agora, nesse ano de 2024, no mês de abril. Já fizemos até uma pequena comemoração aqui, certo? Quando eu comecei, já tinha gente fazendo aula de escola dominical. Por exemplo, pastor Aguinaldo Bet, Rede Brasil. O pastor Aguinaldo Bet é antigo aqui. Muito bem, ele já fazia aula há muito tempo. Quando eu cheguei, tinha outros canais, mas eu tô falando dele porque o canal dele hoje aí deve estar aí quase, né? Quase chegando a 500 mil inscritos. Então, ele já fazia aula aqui. Então eu não vim inventar. Eu vim prosseguir. Continuar. Mas eu não inventei. Eu não vim inventar. Ele também não inventou. É claro que tem aqueles que começaram inicialmente. Tem um outro pastor aí, que agora me faltou o nome dele, que ele tá há muitos anos, muitos. É um dos pioneiros, dando aula de escola dominical. O canal dele não é um canal grande, mas ele tem anos dando aula de escola dominical. Eu também sei disso. Então, eu não vim aqui inventar. Então, as pessoas não inventaram, elas deram prosseguimento. Nós aperfeiçoamos, tá? Interessante. 2.
A ciência em nossos dias. Então, no primeiro ponto, mostrou a ciência no tempo antigo, mostrando que já naquele tempo Deus já dava inteligência para o ser humano. E o que isso tem a ver com a lição sobre a questão que nós estamos tratando da realidade bíblica do evangelho na cultura? É que a inteligência já estava em curso. A ciência já estava em curso. E esse tópico é para ver se tem algum choque entre a ciência e a Bíblia. Então, primeiro ele está trabalhando com a ciência lá no passado, agora a ciência nos nossos dias, e depois vamos ver a ciência e a Bíblia. Com o advento do movimento chamado Iluminismo, foi um movimento onde a razão é colocada no centro, ou seja, tudo que não puder ser provado de forma lógica deve ser descartado. É aí que entra a teologia liberal. Existem teólogos liberais que eles retiram da Bíblia, eles desacreditam da Bíblia tudo aquilo que tem a ver com milagre. Não pode ser provado pela lógica. Como é que de 5 pães e 2 peixinhos vai se alimentar uma multidão? Isso é invenção, eles falam. Como é que o mar vai se abrir para as pessoas passarem a seco? Invenção. Como é que Jesus vai morrer e vai ressuscitar? Invenção. Como é que Lázaro vai ser ressuscitado? Invenção. Tá entendendo? Então eles tiram o sobrenatural da Bíblia. Tirando o sobrenatural da Bíblia, sobra o quê? Então são teólogos liberais. Cuidado com essa turma que tá por aí. Tem literatura deles, livros deles, que se a pessoa começar a ler, daqui a pouco desacredita até de Deus, tá? Então, com o advento do movimento chamado Iluminismo, onde a razão é colocada no centro, surgiu o método científico que trouxe regras para serem usadas na pesquisa e na ciência. Então, com esse movimento, vieram regras. E essas regras é a razão no centro. Com o método científico, estabeleceram-se mecanismos para que as experiências científicas pudessem ser testadas e repetidamente e se chegassem aos mesmos resultados. Então elas eram testadas repetidamente e se chegassem aos mesmos resultados. Elas precisavam chegar aos mesmos resultados para poder provar que aquilo era realmente algo real, tá? Ocorre que muitos cientistas se valeram do uso desse método para dizerem que tudo que existe é matéria. Que Deus não existe, porque Deus não é matéria, Deus é espírito, né? Que milagres não são possíveis e que se uma experiência não pode ser explicada pela ciência, ou seja, pela razão, pelos testes, testou, chegou, repetiu o teste, repetiu, deu exato? Então tá provado. Tem uma prova científica que isso é isso, acabou. Mas no caso do sobrenatural, como é que vai provar? Ela não pode ser aceita como válida, e é isso que eles defendem. Não pode ser provado? Então acabou. Então sobrenatural não existe. Milagre não existe. E por aí vai. E aí tem teólogos, que se dizem teólogos, que acreditam, seguem por essa linha, e aí eles desqualificam várias coisas que estão na palavra de Deus. Por isso eles acham que a Bíblia nem é inerrante. Porque tem muita coisa na Bíblia que realmente não é verdade. Aí os jovens vão para a faculdade e são encharcados desse tipo de teorias, dessas ideologias. E aí o que acontece? A possibilidade deles voltarem de lá desviados. Nem acreditando mais em Deus. Deus? Que Deus? Deus não existe, não. Por quê? Porque recebem lavagem cerebral. Então o que a igreja precisa fazer? Treinar os jovens para que quando eles forem para a faculdade, eles não saiam de lá desviados. Esse é um dever da igreja. A igreja precisa se preocupar com isso. E aí os pais, sabendo disso, também precisam se preocupar com isso. E é por isso que deve ser feito eventos para preparar os jovens, eventos de ensino, também fóruns para poder debater alguns tipos de assunto, conversar com os pais também, mostrar para os pais a importância deles estarem presentes no ensino dos filhos, da palavra de Deus, tá? Monitorando os filhos para poderem saber o que está acontecendo, para detectarem se alguma coisa está ali bombardeando a fé deles para fortalecê-los. Mas não, deixa o jovem. Vem só para culto dia de domingo, tá ótimo. Culto dia de domingo, um culto por mês da juventude, tá tudo certo. É mesmo? Aí vai para a faculdade e desvia. Porque isso não basta, não. Isso não basta. Numa enxurrada, tá? Você tá sendo bombardeado de tudo quanto é lado. Você acha realmente que ir pro culto aos domingos na igreja e um culto por semana, sem ter ensino consistente sobre os assuntos que são tratados na escola, você acha realmente que os jovens vão continuar de pé?
adultos que são adultos estão sucumbindo, imagina a nossa juventude, nossos adolescentes, as nossas crianças. Na tentativa de separar a fé da ciência, tais cientistas se esquecem de que grandes universidades foram fundadas por cristãos. Grandes, como Harvard. A Harvard foi fundada por cristãos. Tem como lema a verdade para Cristo e para a igreja, pois foi fundada por servos de Deus, mostrando que o evangelho não é contrário à verdadeira ciência. Se uma faculdade como a Harvard foi fundada por cristãos, nós não somos contra a ciência. Na verdade, esse negócio de querer dizer que tudo que não pode ser provado através de experimentos e pela razão não pode ser acreditado, na verdade isso não é ciência. Ó. Na verdade isso não pode ser chamado de ciência, mas sim de cientificismo. Isso é cientificismo, tá? Onde eles negam o que a verdadeira ciência comprova em relação à Bíblia. Tem várias coisas que a ciência comprova, mas o cientificismo diz que não. Então isso nem é ciência, para dizer a verdade. 3. A ciência e a Bíblia. Um dos maiores problemas para algumas pessoas é conciliar a ciência com as escrituras sagradas. A palavra de Deus não é um livro de curiosidades, nem tem por objetivo se colocar como um manual científico. Então nós temos que ter cuidado. Apesar da Bíblia falar várias coisas nessa área, ela não é um manual disso. Então nós temos que ter muito cuidado. Ela não depende da validação da ciência humana ou do método científico para ser o livro de Deus. Na ciência, para poder ser validado alguma coisa, precisa passar por um método. Repetidas vezes até se chegar à conclusão. Isso é isso. Foi validado. Agora tem prova científica. Acabou. Não tem mais como contestar. Mas enquanto não for provado, é teoria. Então na ciência é assim. Não tem prova, é teoria. Tem prova, aí virou fato comprovado. Aí acabou. Aí sim, tá atestado. Aquilo é aquilo. Mas enquanto não for comprovado, é teoria. Então, por exemplo, teoria da evolução. Não é ciência, é teoria. Porque não é fato comprovado. É apenas uma possibilidade. A evolução, a explosão do Big Bang, a grande explosão chamada Big Bang. O mundo foi criado através de uma explosão. Aí você para, senta no lugar onde tem pássaros, árvores. Aí você olha para cima. Aí você contempla um pássaro naquele momento criando um ninho. Esses dias eu me peguei num vídeo na internet vendo isso. Um pássaro criando um ninho. A complexidade. A gente vê um ninho no chão, pisa em cima. Não tem nada mais, né? Pisa em cima, chuta, vai embora. Você olha a complexidade daquilo. Ele vai fazendo aquilo fio a fio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem foi que ensinou ele a fazer isso? Já parou pra pensar nisso? Então é mais difícil crer no absurdo que tudo foi criado através de uma explosão. Você vai ter que ter mais fé para acreditar numa coisa desse tamanho do que acreditar num criador. Porque somente um criador, com todo poder, com tamanha sabedoria, poderia incutir na mente de um pássaro, ainda que ele não tenha entendimento como nós temos, mas dá a ele esse instinto para ele poder produzir um ninho, tá? E aí, nesse caso, é uma fêmea. Eu falo pássaro, mas é um pássaro fêmea nesse caso, tá? E construir um ninho para poder colocar ovos, depois do tempo certo, chocar, para poder nascer novos pássaros. Já parou para pensar nisso? A complexidade. E alguém diz que é evolução. Isso é um pássaro. Eu tô falando de um ninho. Agora imagina o corpo humano. E alguém falar que nós viemos de uma espécie mais primitiva até chegar onde estamos, meu Deus. Então a Bíblia não depende da validação da ciência. A Bíblia diz que Deus criou o homem a partir do pó da terra. Cientistas que não acreditam vão dizer isso é loucura, tá? Que existe a ressurreição e os milagres são possíveis e existem. Coisas que muitos cientistas insistem em dizer que são fatos impossíveis. Por quê? Primeiro, eles estão mortos espiritualmente, não são cristãos. Uma pessoa morta espiritualmente, ela não entende as coisas sobrenaturais, as coisas de Deus.
Tudo que tem a ver com Deus, ela não vai entender. Com Deus, não vai entender. Às vezes, ela tem inclinação para coisas do mundo sobrenatural que não tem a ver com Deus. Mas para as coisas de Deus, ele não tem entendimento nenhum. Então, ele sempre vai rejeitar. Segundo, uma vez que ele rejeita, uma vez que ele está morto espiritual, ele tem a rejeição. Então, ele rejeita. E ele vai tentar fazer essa lavagem cerebral na mente de quem estiver à sua volta. E é por isso que os nossos jovens têm que ser bem preparados, porque eles vão estar no ambiente onde essas pessoas estarão, tendo aula com eles. Reconhecemos que o método científico tem seus méritos para direcionar a pesquisa científica e que o respeito a ele resulta em critérios que norteiam os grandes avanços que nos conduziram até aqui. Isso nós temos que reconhecer. Mas, tem um porém, também entendemos que a ciência não tem resposta para todas as coisas, pois ela é limitada. Então a ciência pode provar umas coisas, mas não pode provar outras. Ela não consegue chegar através de uma repetição, dentro da sua pesquisa, a uma conclusão, porque tem coisas que fogem do natural. Está no campo do sobrenatural. E que nós só aceitamos através da fé. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, que pela fé, cremos que o mundo, os mundos foram criados daquilo que não existia. Isso é só fé. Você não tem como. Como é que eu vou explicar? Deus cria do nada. Só Deus cria do nada. O ser humano inventa a partir da matéria. Deus cria a partir do nada. Aí eles vão dizer, não, tudo vem através da matéria. Aí eles dizem, tudo vem através da matéria, então Deus não existe, porque Deus não é matéria. Eles vão dizer, tá bom, só que é Deus quem criou a matéria, porque a matéria de si mesma não existe sozinha. Mas eles querem provar que a matéria sozinha, ela é autoexistente. Ela auto se cria. Eles preferem dar status para a matéria do que dar glória a Deus. Tá aí para você. Muitos cientistas preferem dar status para a matéria do que dar glórias ao Senhor Deus, Criador do céu e da terra, que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Muitas descobertas e invenções científicas com o passar do tempo foram descontinuadas. Olha aí, a ciência às vezes tem que voltar atrás. Pressupostos foram contraditados. E tratamentos médicos substituídos porque não eram eficazes. Por estar em constante mudança, a ciência não pode ser tida como um validador para a fé cristã. Por quê? Porque a ciência muda. E por que a ciência muda? Porque algumas coisas vão modificando. Algumas bactérias vão sendo aperfeiçoadas. É uma linguagem simples minha aqui. Eu não estou falando termos científicos. E aí vai tendo mutações, e essa é uma palavra que nós ouvimos muito durante o período da Covid-19, mutações, e ela se torna resistente, essa é uma palavra também que é do meio científico, resistente a determinados medicamentos. Aí eles têm que fazer uma nova pesquisa para poder ver qual é o medicamento eficaz para o combate daquela bactéria. Tá vendo? Só que a Bíblia não muda. Aqui, ó. Vamos lá? Isso não significa que ela e a Bíblia não possuam pontos de concordância. E sim que a palavra de Deus não tem por objetivo ser validada pela ciência para produzir seus efeitos na vida de uma pessoa. A palavra de Deus não precisa ser validada. Apesar da ciência ser muito importante, mas ela tem momentos que tem que ter mudanças. A ciência não explica a salvação de um pecador ou o poder que a oração de um justo tem diante de Deus. Como é que tu vai explicar? Dobro o joelho, oro, ninguém tá vendo ninguém e de repente Deus responde. A ciência não tem como explicar isso. O método científico segue regras cujos pressupostos podem mudar, descobertas ou postulados científicos tidos por definitivos há décadas. Então uma coisa pode estar em vigor na ciência e de repente uma descoberta desconstrói aquilo que estava em vigor e entra em vigor no lugar daquilo. A palavra de Deus, por sua vez, não muda. 1 Pedro capítulo 1, versículo 25.
Então, quem está acima, a ciência ou a palavra? Quem norteia quem? A ciência norteia a palavra ou a palavra mostra aspectos da ciência? É claro que é a palavra que mostra aspectos da ciência. Quando alguém estuda biologia e vai investigar o que contém o corpo humano, ele vai ver vários elementos do pó da terra. Então a Bíblia tinha razão. E tem razão. Aleluia! Porque o homem foi feito do pó da terra. 4. A arte e a Bíblia. Já tem a arte e a Bíblia. Eu não falei o quarto tópico, ainda tinha um quarto tópico aqui. A arte e a Bíblia. Então vamos lá. Uma das manifestações culturais mais impressionantes é a arte. Muitas poesias eram acompanhadas de música em Israel. E assim os salmos eram cantados. Uma poesia cantada. Esculturas não eram aceitas entre os hebreus. Por quê? Pois por mais que se mostrasse uma forma de arte, eram representações da idolatria, algo que Deus sempre condenou. Ele mesmo proibiu os hebreus de tentarem simbolizá-lo por meio de gravuras ou esculturas. Êxodo 20, versículo 4 a 6. Então Deus faz uma proibição, por quê? Porque ele sabe que seu povo vai ser tendente a começar a querer fazer imagem daquilo que não podia. Então era uma proibição total. O templo edificado pelo rei Salomão era uma obra de arte. Mas é Deus quem mandou fazer o tabernáculo e agora foi feito o templo. Pois Deus tem prazer naquilo que é belo. E a própria santidade de Deus é qualificada como bela. Salmo 96, 6. Entretanto, nenhuma arte que induza a idolatria, a sensualidade ou a qualquer outra forma de pecado deveria ser incentivada ou consumida entre o povo de Deus. E aí hoje você vê coisas que chamam de arte, que promove a sensualidade. Recentemente, no Brasil, no ano de 2024, teve aí uma chamada cantora internacional, que eu não vou falar o nome dela aqui, que é claro, é óbvio que eu não vou falar o nome dela. E não é por causa de medo ou alguma coisa, mas eu não vou falar o nome dela aqui. Veio de outro país para fazer um show, e aí você vai saber quem é, em Copacabana, no Rio de Janeiro. E o que apresentou ali, eles vão dizer, não é arte, tem a ver com a música. Mas o que nós vimos foi cenas de prostituição, de lascívia, de sensualidade. E como é que algo disso pode ser chamado de arte? Isso é totalmente contraditório ao que a Bíblia ensina. Então um cristão não deve nem estar num ambiente como esse. Tá bom, vai até dizer, não, deveria estar mesmo, porque nem servir a Deus ela serve. Sim, mas mesmo assim, além de não servir a Deus, nesse caso, olha o que ela está promovendo. Olha que situação é, tá? Então, o povo de Deus, eles eram incentivados a não consumir nada disso, de forma nenhuma. E antes aqui de eu prosseguir para o último tópico, por exemplo, existem coisas que houve um tempo que era tudo muito fechado. Então, por exemplo, se você fosse ver uma peça teatral no teatro, só pelo fato de falar teatro, em muitas igrejas será pecado. Você poderia até ser disciplinado, mas depende do que você vai ver no teatro. Isso é uma coisa que vai contra a fé cristã? É uma coisa que é pecado? Então existem coisas que poderiam até ser vistas no teatro, tá? Como tem cristãos que... A mesma coisa o cinema. Depende, o que ele vai ver no cinema? O que ele vê no cinema, ele vai ver em casa, coisa muito pior. Então vamos ver, o que ele vai ver no cinema? Mas existem algumas igrejas que têm como costume não deixar os seus membros irem no cinema, irem no teatro. Mas nós temos que entender que a arte tem essa parte sensual, de prostituição, de maldade, de ideologias. A arte em si não é a criação do diabo. Então nós temos que ter cuidado com isso. Mas tem coisas que realmente vão para esse lado. E ela está sendo usada muito mais para esse lado, certo? 3. Uma cultura transformada pelo evangelho. Você viu todos os aspectos da cultura, viu a questão da parte da ciência. E agora vamos falar de uma cultura transformada pelo evangelho. Nós vamos ver um evangelho transformador. 2. Na família. 3. Na sociedade. Qual é o nosso dever? Que a palavra de Deus transforme toda a camada da sociedade. Todas as camadas. 1. Um evangelho transformador. Como é que as camadas da sociedade vão ser transformadas? Através de eu viver como Daniel vivia na Babilônia. Por exemplo. Como José vivia no Egito.
não negociando princípios. Agora, se eu, como um cristão, para conseguir oportunidades, para conseguir coisas, para conseguir agenda, eu negociar valores, princípio, então aí as coisas começam a complicar. Porque Paulo diz em Romanos 12:12, e não vos conformeis com este mundo. Conformar é se amoldar, é tomar a forma, é ter o mesmo aspecto. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendimento. E como é que o seu entendimento é transformado? Por meio de aprender a palavra de Deus. Então você tem que estar tendo prazer na lei do Senhor e na lei do Senhor meditar dia e noite. Você tem que ter alegria em ler a palavra. Satisfação. Que é isso que o salmista está falando. Ele tinha alegria, satisfação. Por quê? Porque alegrava o coração dele alegrar a Deus. Alegrar a Deus era uma alegria para o coração do salmista. Qual é a nossa alegria? Você já parou para pensar? Fale isso na sala de aula, professor. Você já parou para pensar que a nossa satisfação está em nos satisfazer? Sabia disso? Esse é um problema seríssimo conosco, ser humano. A nossa satisfação não está em satisfazer pessoas. A nossa satisfação não está em satisfazer o próprio Deus. A nossa satisfação está em nos satisfazer. Porque o egocentrismo impera por causa do pecado. Então, muitas coisas que eu faço para alguém, às vezes, tem a ver com a minha própria satisfação. Então, é por isso que precisa haver, na minha vida, uma transformação no meu entendimento. Um altruísmo. Né? Então, uma atitude altruísta que vai além de mim. Então, eu preciso aprender a me alegrar naquilo que alegra a Deus. Não o que me alegra. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Mas eu não posso fazer do jeito dele obrigado. Porque aí eu vou viver uma vida cristã, sabe? Truncada, decepcionado, frustrado, aborrecido. Isso não é vida cristã. A vida cristã é para ser vivida com alegria, com satisfação, com gozo. Isso é vida cristã. Então, se eu vivo na presença de Deus, eu vivo frustrado, chateado, achando que aquilo é tudo muito pesado, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E tem gente achando as coisas de Deus pesadas. Não é fácil ser cristão, mas nós precisamos ter alegria em servir ao Senhor. O salmista tinha alegria em servir ao Senhor. Então o evangelho transformador, ele tem que nos transformar, e nós precisamos ser instrumento de transformação no meio dessa cultura. É notório que o evangelho tem realizado grandes e profundas mudanças na cultura à nossa volta. Todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus nunca mais foram os mesmos. Olha Zaqueu, o exemplo de Zaqueu. Alguém mandou Zaqueu fazer o que ele fez? Não, mas o evangelho transformou Zaqueu. Nicodemos, Paulo. Quem era Paulo? Paulo era o tipo do homem que, se você encontrasse com ele hoje na rua, perseguindo cristão, você dizia: esse aí vai pro inferno. Isso vai pro inferno, essa coisa vai pro inferno. Só Deus. Aí Deus olha lá do alto céu e diz: eu tenho uma obra na vida dele, eu vou mostrar para ele quanto ele deve padecer por amor ao meu nome. Jesus disse para Ananias. E Ananias, não, ele pensa: vai lá, eu vou mostrar para ele quanto ele deve padecer por amor ao meu nome. Capítulo 9 de Atos. Olha a transformação na vida de Paulo. É claro que o cientista nunca vai achar, nunca vai entender isso. Uma pessoa que não reconheceu Cristo na sua vida, ele nunca vai entender como é que é possível uma pessoa que fazia o que Paulo fazia, Deus transformar a vida dele como transformou. O nosso Deus é Deus de transformação. O evangelho transforma. Transformação na família. 2. Um dos ambientes onde a fé cristã tem demonstrado o poder de Deus é na família. O evangelho torna os pais mais responsáveis na criação dos filhos. Se o evangelho não está tornando os pais mais responsáveis, é porque eles não estão vivendo o evangelho. Estão vivendo outra coisa, não o evangelho. Os cônjuges mais conscientes no tocante ao amor
e respeito. Se não tem amor, se não tem respeito, não tem evangelho. Nós podemos acostumar a viver uma vida cristã sem evangelho. Você sabia disso? Existe até uma temática de livro sobre isso. Já pensou? Vida cristã sem Cristo. Como pode isso? Então nós precisamos entender isso. Está aqui. Os filhos criados no temor do Senhor têm a consciência da vida eterna e que precisam respeitar seus pais para também agradarem a Deus. As pessoas pensam que agradar a Deus é só ir para o templo. Não! Deixa eu dar alguns exemplos. Quando os filhos são obedientes aos pais, eles estão agradando a Deus. Quando os jovens vão para a faculdade estudar, se formar, eles estão agindo da forma correta, não estão trapaceando, colando, enrolando, tá? Isso agrada a Deus. No ensino médio, isso agrada a Deus. Quando o marido vai trabalhar para sustentar sua família, isso agrada a Deus, isso é uma obra para Deus. Quando uma esposa cuida da casa, cuida dos filhos, cuida dos afazeres, isso agrada a Deus. Quando o marido ama a esposa com amor sacrificial, como Cristo amou a igreja, isso agrada a Deus. Quando a esposa é submissa ao marido, conforme a igreja é submissa a Cristo, isso agrada a Deus. Tudo isso tem a ver com obra para Deus. Nós estamos muito enganados. Aí a gente acha que agradar a Deus é só estar no templo, com o microfone na mão, pregando, igual eu tô aqui agora. Ah, agora eu tô agradando a Deus. Ai, que coisa linda, eu tô agradando a Deus. Aí o professor na sala de aula, não, eu tô agradando a Deus, irmão. Mas em casa, no trabalho, na faculdade, na escola, no lazer, como tem sido a minha e a sua vida? Pergunte isso. Faça esse questionamento. 3. Na sociedade. O evangelho na sociedade. A sociedade é abençoada pelo evangelho e seus efeitos na vida de quem recebe a Jesus. Em nossa volta, pessoas, tá? Não são poucos os testemunhos de pessoas antes iracundas. Antes iracundas. O cristão não pode ser iracundo. Se ele é iracundo, tá faltando transformação do Espírito Santo na vida dele. Porque mansidão é um fruto do Espírito. Tá aqui, ó. Não são poucos os testemunhos de pessoas antes iracundas. Se você ainda é dominado pela ira, tá faltando alguma coisa que Deus precisa trabalhar, transformar. Tá aqui, ó. Que tiveram seu comportamento mudado pelo Espírito Santo e se tornaram amáveis até com seus opositores. Como é que Estevão está sendo apedrejado e está dizendo para Deus, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles por esse ato, por estar me matando. Estevão estava lá pedindo, Jesus, perdoa porque não sabe o que fazem. O que é isso? Mansidão. Mas o que nós sentimos quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta? Muitos de nós. Raiva, ira, ódio, vontade de fazer alguma coisa que não deveria. Então o Senhor está nos ensinando através dessa lição. O jovem está aprendendo desde cedo a saber como se comportar, como é que o que o evangelho produz na nossa vida. E aí essa lição está fazendo tirando um retrato meu, um retrato seu. E falando assim, ó, isso aqui você precisa mudar, hein? Isso aqui, ó, Luna, você precisa mudar. Sua vida precisa de mudança. É pra mim, primeiro pra mim. Quando eu estudo, eu preciso ter em mente que isso primeiro tem que passar em mim também. Eu não posso, o professor precisa entender que isso primeiro passa em você. Mas os alunos também vão aprender. Entendeu? Vale lembrar que a escola dominical nasceu com uma iniciativa do jornalista Robert Hikes, que percebendo que as crianças ociosas cometiam delitos na Inglaterra, ele estava preocupado com a sociedade em sua volta, olha aí, ó. Resolveu levá-las para a igreja e ensiná-las nas escrituras e outras disciplinas. Ele não só ensinou a palavra, ensinou também outras disciplinas. Essa iniciativa social e espiritual trouxe frutos ao Reino Unido. Aí você hoje vai lá na Inglaterra, recentemente eu vi um vídeo aonde um pastor do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, Niterói, ele lá, conversando com um pastor que tá lá no Reino Unido, perguntando sobre como tá o evangelho lá. Sabe o que ele falou? Que crianças no Reino Unido hoje, se perguntar quem é Davi, eles não sabem quem é Davi. Davi? Não sei quem é Davi. Moisés? Sei não, quem é Moisés não. Por quê? Porque eles perderam a identidade a nível de saber quem são os personagens da Bíblia. Porque a cultura
Eles estão absorvendo cada vez mais coisas contra aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, um lugar onde houve uma transformação no tempo de Hayek, hoje estão se esquecendo de quem é Cristo. Está sendo varrida através de um esquecimento à Europa. Tudo aquilo que foi feito no passado. E a Bíblia mostra que a apostasia é o sinal dos últimos dias. E tá aí, muito se apostatando. Que Deus tenha misericórdia de nós no Brasil. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre. Conclusão. Bom, você já sabe que precisa colocar em prática, porque estudar a lição e não praticar não vai adiantar, né? O evangelho produz mudança significativa na cultura de um povo. Então, há necessidade do evangelho. Ele mostrou, desde o início, o que é cultura, como ela era no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Mostrou a questão da ciência, tá? No tempo antigo, no tempo moderno, as artes, tá? A ciência e a Bíblia. Mostrou o efeito do evangelho na família, na sociedade. E agora a gente conclui aqui, ó, o evangelho produz mudança significativa na cultura de um povo. Palavra de Deus, o ensino da palavra. Você não precisa inventar moda. Não precisa inventar a última moda do momento para poder mudar pessoas dentro da igreja. Não, não. Basta você ensinar a palavra de Deus. Ensine. Pastor, é muito chato ficar falando da palavra o tempo todo. Se alguém tá achando a palavra de Deus chata, é porque realmente o Espírito Santo não tem controle na vida dessa pessoa. Se tem alguém achando a palavra de Deus chata, é porque o Espírito Santo não domina ele. Ele que domina. Ele que tá no controle da vida dele. Porque quem o Espírito Santo domina tem que ter prazer nessa lei do Senhor. Ter prazer, que é aprender. Nós temos que ser ensinados a amar a palavra de Deus. Certo? A palavra de Deus nos mostra que o pensamento do ser humano foi afetado pelo pecado. E por isso o homem tende a deixar Deus de fora da ciência, por receio de que as respostas que tanto procura sobre o passado, ou para o avanço que desejam fazer no futuro, o obrigue a aceitar a existência do Todo-Poderoso e do seu poder. Então é mais fácil dizer, Deus não existe, Deus está morto, como tem aí tema de filme. Deus está morto, para muitos, eles acham, Deus está morto. É mais fácil do que reconhecer que a solução está no Senhor. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 13, encerramento do trimestre, dia 30 de junho de 2024, a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. No trimestre passado estudamos sobre a fé e aí encerramos com a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. E no próximo trimestre estaremos estudando aí, na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Nós precisamos de fé, irmãos. Continuar confiando, senão nós esmurecemos. Bom, quero lembrar você que se você quiser semear no meu ministério de ensino, fique à vontade, aponte a câmera do seu celular para o QR Code da tela, leia, coloque o valor que você sentir vontade, dentro da generosidade que Deus tocar em você. Tem a chave Pix, vai estar em nome do Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu Que Lês. Bom? Se você não puder, não tem problema. Amém? Deus sabe. Se você não pode, não pode. Tá? Mas ore por mim. Ore pela minha menina Princesa, minha esposa, Ângela Manhãs Luna, filhos, netos, família, de modo geral. Nós precisamos muito de oração. Essa obra não é uma obra fácil de se realizar. Nós precisamos muito de oração. Também quero lembrar você do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. O link está na descrição. Não tem desculpa, eu não consigo compreender. Com esse curso você vai compreender. Tenho certeza, em nome de Jesus. Mas você precisa fazer a sua parte, tá? Não tem jeito. Também, por fim, eu quero falar sobre convites para você poder me convidar ou convidar ela para cantar, louvar na igreja. Ela louva, né, nesse caso. No meu caso, pregações, escola bíblica dominical, escola bíblica para obreiros, estudo bíblico, palestras, conferências, seminários, simpósios, treinamentos, aula de teologia, tá? Enfim, aquilo que você precisar. Tem as minhas redes sociais aqui também, tá? Meu canal no Telegram, meu Instagram, tá? E meu site também. Você fique à vontade. Se acompanhar as leituras bíblicas, vá pro Telegram.
no Telegram, que eu coloco lá qual é a leitura que vamos estar lendo naquele dia. E também faço um resumo do capítulo que vamos ler ou dos capítulos que lemos naquele dia. É muito importante, tá bom? Nesse momento nós vamos orar. Eu quero agradecer a você que ficou até aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa aula. Confesso que não é fácil, mas o Senhor é aquele que nos dá graça. Viemos de uma jornada muito árdua, Senhor. Nesse mês que se passou de maio de 2024, mais de 40 vídeos foram gravados, Senhor. E não foi fácil por causa da leitura comentada de Provérbios. Mas o Senhor me deu força. E eu louvo o teu nome, Senhor, pelas pessoas que acompanharam, Senhor. E pelas pessoas que valorizam a tua palavra e aquelas que não valorizam do jeito que deveriam valorizar. Que o Senhor ajude, Senhor. Somos professores, dá ânimo, não deixa desistir, não deixa parar, não deixa desanimar, Senhor. Muitas vezes vêm as coisas para tentar nos desanimar, nos parar, mas que eles sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que nós sejamos, Senhor. Eu te rendo graças, que eles dêem uma aula edificante, em nome de Jesus. Bom, receba a bênção apostólica. Vou deixar desse lado aqui a playlist de Provérbios para você poder assistir. Eu acho ela importante. Você assista. Vai ser edificante para a sua vida, em nome de Jesus. Nos vemos aí na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor. E todos digam amém.